Estamos começando o 4º episódio do Cuca com Salame, o podcast que traz papo cabeça, papo sério com algum humor embutido e que, se consumido com um certo controle, não engorda. Não engorda, né, Gisele? Não, esse não engorda. Então tá Pode bom. consumir à vontade. Eu acabei de ficar sabendo em primeira mão que o salame não engorda. Olha só, Antes da gente, maravilhosa, antes né? da Coisa. gente entrar nessa conversa, se engorda ou não engorda, vamos nos apresentar. No comando da mesa, Luciano Trevisan e este, nosso querido Érico Pérez, que faz o papel do tira bonzinho neste interrogatório. Ai, que medo. Ele é o tira simpático, sabe? Sim, olha só. E eu sou o tira que interrompe as pessoas. Tudo bem. Mas tá funcionando bem. Mas né? eu acho que hoje não vamos ter problemas para extrair a verdade dessa pessoa. Quem é a nossa convidada, Érico Pérez? Gisele Balbinotti, nutricionista, mãe da Isa, esposa do Rafael. Filha Eu da vou- Tere. Isso aí. Eu vou até ler aqui porque é bastante coisa, né? Vamos lá. Ela é especialista em nutrição esportiva, modulação intestinal, neurociências e comportamento e também é mestranda em ciências da saúde pela Unioeste. Isso é currículo, hein? Isso é currículo. Então, Gi, no começo a gente tem um hábito bem mal educado aqui, que a gente deixa o convidado ou convidada na geladeira, sabe? Eu percebi. E, pois é. Tudo bem. Mas se você quiser, você interrompe. Né? A gente costuma fazer Não uma teria avaliação. problemas com isso. A interrupção é liberada É, aqui, tudo tá? bem. É, Ok, vamos interrompendo então. Isso. Então a gente começa fazendo uma avaliação do 3º episódio, que foi com o Rodrigo Dalla Valle. Isso. Érico, como é que foi para você participar desse 3º episódio? Eu acredito que foi um episódio muito rico em informação. Eu acho que a gente trouxe muita coisa assim para o público que, de algumas pessoas próximas que viram o episódio, me falaram que se surpreenderam com a quantidade de coisa legal que veio, assim, né? De informações. E o Dr. Diogo, ele deu uma nota aí para o nosso episódio. Nós temos um avaliador oficial, Gisele, Olha só. que é o comandante Que medo. aqui dos estúdios Fosforila. Exatamente. Que ele não é muito rigoroso. Não, porque não. rigoroso não é uma palavra que se aplique, né? Dado ao nível dele. Exatamente. Mas conseguimos obter uma nota 8,5 dessa vez, né? 8,5, Gisele. Caramba. A gente muito evoluiu. boa. Não é bem assim tirar um 8,5 com o 8,5 Dr. do Diogo. Diogo. Né? Eu tô com medo. É, Agora sabendo dessa informação. não, mas eu acho que pela conversa de meia hora que a gente teve aqui, já dava para ter gravado e publicado, né? Eu também acho. Postado. Aham. Já tava, Vai né? ser bom. Ótimo, Tá bem fluidez. tranquilo. A gente sabe que não é fácil, é uma experiência nova para todos nós, de certa maneira, fazer uma coisa nesse formato. Uhum. Mas é uma conversa entre amigos, é isso que tem que ficar claro para todos nós, né? Isso mesmo. Aliás, ainda voltando, falando sobre o episódio com o Rodrigo, teve um momento assim que a gente fez um intervalo, porque a gente sempre começa, na verdade a gente começa meio tenso, a gente não sabe como vai ser um episódio de podcast, né? Então tem um roteiro, mas ele é para Sim. orientar se faltar assunto. Um norte, né? Um norte. E em dado momento a gente resolveu, depois de uma hora de conversa, fazer um intervalo. Bom, vamos dar um tempinho aqui, Uhum. depois a gente segue. E aí o Rodrigo pediu também para sair um pouquinho e tal, até ele voltar. E eu e o Érico nos olhamos assim, que é isso? Né? Como Nossa. tá fluindo, né? Como tá bom a Gostoso conversa. Que coisa falar, boa. né? Aham. E acho que bacana. isso é o que é o mais interessante, né? Conseguir produzir um conteúdo que seja interessante. Porque se tá interessante aqui, eu acho que vai estar interessante para as pessoas. Isso. E eu brinquei do interrogatório e, assim, o interrogatório é para extrair a verdade mesmo, né? E é isso que a gente quer, que as pessoas venham aqui e consigam ter, assim, a naturalidade para falar sobre si mesmo sem máscara, sem cascas, talvez, como a gente falou antes, né, sim, Gisele? Exatamente. A Gisele me contou aí que usa um termo que eu uso muito, que é casca. Uhum. Eu não sei se o Érico usa casca no consultório. Acho Eu que não. já devo ter usado em algum texto. Talvez. Eu acho que ele tem nomes mais sofisticados. Eu acho né? que sim. Não, casca é legal, casca é legal. Então, além de... Foi um bom episódio, a gente ficou satisfeito e recomendamos que as pessoas que não viram o episódio com o Rodrigo Dalla Valle, advogado, especialista em direito da família, que vejam, porque ficou Super muito legal. rico, um conteúdo muito Sim, relevante ficou muito para quem legal. tem filho, Uhum. para quem está pensando em casar. E depois, dito isto,
vamos falar de uma novidade. Temos uma grande novidade aqui, né? muito Temos boa. um novo patrocinador. Temos um novo patrocinador. Cadê? Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer, vai ser hoje ainda. Olha aí. Olha que aí, legal. Merizio, distribuidora de medicamentos da Nick e do Eduardo aí, entraram pro nosso time de patrocinadores. Somos muito gratos pela confiança. Entre outros, né? Porque já mantemos aí, então a Iraci e a Inovata, então chegamos agora aos 3 patrocinadores. Acho que estamos indo bem, Tá né? ótimo, tá ótimo. Tá melhorando. Né? Precisamos É um bom nos esfor- sinal. Precisamos Sim. pressionar mais também as pessoas, né? Sim. E teremos mais patrocinadores. Uhum. Então, antes de começar a conversa com a Gi, só vamos a quem que a gente precisa agradecer? Vamos agradecer a presença aqui no comando da parafernália digital do Fosforila. Nosso querido, nosso pequeno Jim Morrison, O Jim Dudu Nobre, Morrison. Eduardo Rosa, o Muito guri da obrigado. Neiva. O guri da Neiva tá aí com tudo, hein? Então tá bom. Vamos começar, Vamos então? começar. Eu queria perguntar pra ti, então, Gisele. Se você tá faceira? Muito faceira, muito feliz de estar aqui. Que ótimo, Quero que ótimo. agradecer o convite aí de vocês. Não, nós que agradecemos aí a disponibilidade, né? E, bom, a facerice faz parte aí do, do nosso linguajar aí, né? Quebrando um pouco essa ideia só do tudo bem ali. Como é que tu tá de verdade, né? Acho que é muito legal de poder... E se você tá faceira de estar aqui com a gente, nós ficamos mais Muito ainda, faceira, então, né? Sim, muito legal, tô bem feliz mesmo. Que Faceiro é ótimo. muito nosso aqui, né? Da nossa Muito região. regional. Aliás, a gente já faz a pergunta? Uhum. Então vamos lá. Inclusive, você pode incluir na resposta dessa pergunta essa tua origem, né? De onde você é, essa questão de sotaque, né? Sim. Quem é você, Gisele Bobinotti? Então, né? Essa pergunta é uma pergunta complexa, né? Ela é. Então, eu sou a mãe da Isa, como vocês falaram, né? Esposa do Rafa, sou nutri já há mais de 12 anos aqui na cidade, já 12 anos já. atuando sempre em consultório. E sou natural lá de Santa Catarina, nasci em São Lourenço do Oeste, mas cresci em Novo Horizonte, uma cidade bem pequenininha. Mas ela é pertinho ali, né? É bem pertinho, assim, Uhum. bem do ladinho. E é isso, né? Estamos aí em constante evolução. Acredito que essa minha origem, né, desse local pequeno e me fez querer crescer cada vez mais e estar aqui hoje. Tu morou lá até que idade, Gisele? Olha, eu saí de lá logo que eu terminei o 2º grau, né? Então, vim fazer faculdade e fiquei um tempinho trabalhando lá em São Lourenço do Oeste e depois já vim pra cá trabalhar, consegui passar em um teste seletivo da prefeitura pra ajudar a mãe a pagar a faculdade, né? Sim. E aí vim morar pra cá, daí acho que perto dos 20 anos por aí, mais ou menos. Ah, que legal. E a tua mãe mora aqui hoje? Não, ela continua morando lá. Segue por lá, é? Ela teve um tempo que ela morou aqui comigo, porque ela é técnica de enfermagem, ela nos ajudou na clínica um período, mas agora ela voltou lá com a minha avó, nossa. Uhum. Gisele, você colocou, a gente sempre pede algumas informações dos nossos convidados para a gente também ter saber que rumos tomar, né? Sim. E você colocou que você é filha única. Sim. Como foi essa experiência, assim, esse ser filha única, né? A gente estava conversando, eu também sou filho único, e eu avalio que isso tem um certo peso maior do que para a pessoa que tem irmãos. Como é que foi para você? Sim, a gente comentou, né? Porque muitas pessoas falam, eu sinto falta de ter um irmão, né? Eu costumo brincar que como eu não tive, eu não sinto falta, né? Então, eu gosto da experiência. Eu tive uma mãe muito presente, né? E a gente sempre foi muito ligadas, então eu me sinto bem sendo filha única. Tanto que optei por ter só uma filha também. Então, pra mim, foi uma experiência interessante e ainda é. Eu gosto de ter sido filha única. A dona Tere fez um bom trabalho. Mas você não se sentiu muito cobrada, muito pressionada, muito centro das atenções? Tu sabe que não, porque a minha mãe teve um momento ali, né, onde ela teve que sustentar a família, ser a provedora. E o que aconteceu é que ela falou, Gi, você vai ter que me ajudar, vamos lá, né? E muito cedo. Sim. E aí ela não me deixou muito no centro, não. Ela me colocou. Você teve que se virar. Isso, vamos lá, responsável. E eu achei que foi muito interessante isso, né? Justamente, tu começou a trabalhar bem cedo, né? Comecei a trabalhar cedo. Sempre gostei, né, de ser independente, até porque eu sempre queria ajudar ela, né? Então, por ela ser sozinha, então sempre que eu tinha a oportunidade de estar ajudando ela,
Aí eu acho que não tive essa situação de ser o centro, essa questão do mimo, talvez, né? Tem essa questão cultural de que o filho único acaba ficando muito mimado, que é muito acostumado a receber tudo pronto, aquela velha história de não saber dividir, Exato. mas não é uma regra, assim, né? Talvez acredito que por conta da minha história aí, né? Minha mãe muito cedo teve essa... ela me criou sozinha. Sim. Aí a gente aprendeu a... Não, justamente, né? Vocês criaram uma equipe ali Vamos lá, vamos trabalhar juntas, né? Então não teve muito isso, né? Mas... Sim. É interessante a gente pensar, né? Eu tenho um amigo que ele é filho único também, e ele sempre traz isso. Pra ti é bem mais fácil, né? Porque tu tem irmãos pra ajudar e tudo mais. Eu sempre falo que, olha, também não é bem assim, né? Sim. Também não é bem assim, porque... Às vezes tu pode ter ali, mais irmãos e vinho e tudo mais, mas como que é para te organizar as responsabilidades, né? Como que é, principalmente conforme a vida vai se adiantando e a gente vai ficando mais responsável, assim, pelos pais, principalmente, né? Exato. Faz parte, questão de dividir essa carga, né? Mas como eu não tive, eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que a minha mãe é minha responsabilidade, eu vou estar sempre ali para ela, né? Eu também tenho uma situação parecida, né? Também comecei a trabalhar justamente. Eu até conto, assim, eu estava conversando com alguém essa semana que muita gente tinha um sonho de fazer uma faculdade, já sabia o que fazer. O meu sonho era trabalhar para ajudar a minha mãe. Então, como as realidades vão mudando, né? Hoje as pessoas têm muito mais opção. Hoje você consegue ter pouca idade e já ter uma referência assim, olha, consigo fazer aqui na cidade tal curso que é o que eu quero. Hoje você tem muita opção. Mas enfim, no tempo que eu estava nessa fase aí, dos 16, 17 anos, não vamos contar em que década foi. A gente não conta. As opções eram poucas e mesmo assim eu nem pensava nelas, eu pensava em trabalhar, né? Sim. Então o filho único sempre acho que vem com essa questão da responsabilidade, né? Eu percebi isso comigo, né? E também a gente estava falando sobre isso, sobre essa questão de te fazer amadurecer, né? Te fazer acorda para a vida, que você precisa fazer isso. Sim, ponto. você tem que virar um adulto mais cedo, né? Exatamente, eu acho que isso foi... E faz parte da nossa história, né? E eu sou muito grata. Acredito que a minha mãe me colocou muito em um caminho muito... importante de amadurecimento, de dar valor pro que eu tenho, para as minhas conquistas. Né? Ela tinha muito medo. Ela tinha medo que eu era bem aventureira. Eu tinha coragem de fazer as coisas. Né? Tanto que para fazer faculdade, por ela ser sozinha, né? Ela não ganhava muito. E eu sou da primeira turma de nutrição da Unipar. Né? Então tinha, né? Consegui, na época, uma pequena bolsa. Consegui o FIES, mas ainda tinha que pagar uma parte. E ela falou, filha, a gente não vai conseguir. Eu lembro dessa mulher na fila, falei, você vem? Eu arrastei ela até aqui, nós vamos fazer essa inscrição. Isso vai sair. Vamos. E eu quero fazer faculdade. E ela tremendo. Ela assinou aqueles papéis tremendo, desesperada, e falou, e saiu da faculdade, falou, filha, será que a gente vai dar conta? Eu falei, a gente vai dar conta, eu vou trabalhar e, né, com medo, né, mas assim, tudo inspirado nela mesmo, porque ela sempre deu conta de tudo. Eu falei, não, agora que a gente não vai, né? E aí deu tudo certo, né? Como é que você fez faculdade? Assim, você veio morar aqui para fazer? Ou você ia e voltava? No primeiro momento, eu ia e voltava de ônibus. E aí começou a ficar bem desgastante, né? Daí eu comecei É uma rotina pesada, né? O ônibus é pesado. Você perde... porque daí eu sempre trabalhei, né? Aí eu trabalhava o dia todo. Não era nem na minha cidade, né? Era em outra cidade. Morava de aluguel lá em São Lourenço. E aí trabalhava o dia todo. Final do dia pegava ônibus, vinha pra faculdade, chegava em casa meia-noite. Era bem corrido. E aí um dia uma amiga minha da faculdade falou, Gi, ela trabalhava na prefeitura aqui, por que você não vem morar aqui, né? Arrumou um emprego aqui. E aí ela falou, vai ter um teste seletivo, né? O primeiro teste seletivo que teve pra gente de combate a endemias, né? A gente da dengue. E aí eu falei, cara, será? E era mais ou menos o mesmo salário, e aí ia ficar, né? Vai ficar mais fácil, vou ter um tempo, né? Sim. Pra conseguir viver, porque vivia dentro de ônibus e correndo pra lá e pra cá. E aí fiz esse teste, deu super certo, e aí consegui entrar na prefeitura, o que me facilitou bastante. Que legal. E aí, na época... eu costumo falar que eu sou uma pessoa que nasci sem o GPS. Não sei me localizar.
não sei pra que lado ir. Às vezes eu tô falando com o paciente no consultório, ele fala, onde que é tal lugar? Eu falo, é ali. Daí depois eu Aponta sempre pro lado errado, lá. né? Eu conheço gente assim, mas não vou citar o nome da pessoa, porque ela vai me Gente, matar depois. Ontem mesmo eu tava com o Jean, eu falei, é ali, na Amit que eu vou. Ele, mulher, é ali. Não, isso é muito comum. Comum. Não tenho. E sabe o que eu acho que inclusive intensifica isso? É o fato da pessoa não ter crescido aqui. Eu percebo isso muito nas pessoas que vieram de outras cidades pra cá. Não tem tanto essa referência. Pequena, né? Sim. E aí foi um problema, te contar do negócio da dengue, porque tinha que saber, tinha que pegar os mapas. Sim. Eu falei pro meu chefe, o seguinte, eu vou pegar esse mapa, você nunca mais vai me achar na cidade. E aí, ele falou, não, beleza, você ainda tem uma chance, a gente vai fazer um teste aí, uma avaliação pra ver quem é que vai ficar só digitando os relatórios e tal. E aí, se tu se sair bem, né, a gente vai testar entre todos, depois, né, daí foi feito o teste lá, uma provinha, um negócio lá. E aí, por sorte, eu consegui essa tarefa, e foi muito importante eu ter conseguido, porque enquanto eu ficava só digitando os relatórios, enviando, né, para regional, eu conseguia também ter um tempo para organizar os meus estudos. Claro, para poder estudar, fazer ali, trabalho, alguma coisa ali, né? Porque daí eu organizava tudo que tinha que organizar. Então foi muito, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. Sim. Eu acho que foi muito importante também. Aqui, daí. Esse trabalho interno foi muito importante, Érico. Porque senão ela não estaria aqui. Estaria perdida até hoje. Exatamente. Não, essa é a sorte que eu consegui. Né? Nossa, eu sou muito ruim com essa coisa de nome de rua, sabe? Terrível. O pessoal fala assim, é ali na Florianópolis com a São Paulo, eu fico... Florianópolis com a São Paulo, e daqui a pouco é perto de onde eu moro e eu não consegui conectar, assim, sabe? Anos que eu tô aqui, eu ainda não sei localizar. Quando eu vou pra Porto Alegre, vou com bastante frequência pra lá, eu morei lá. Né? E a minha cunhada também. E volta e meia ela, não, tu pega ali a guete, vira pra cá, não sei o que. Viu? Eu só coloco no GPS, ele vai me levar pra onde eu tenho que ir, sabe? Deu, GPS aqui. E eu falo, gente, Novo Horizonte tinha uma rua só. Era aquela que você passa ali e vocês não me confundam. Essa expansão, ela é complicada, Exatamente. né? Eu tenho outro problema ainda, que eu sou um canhoto, mas eu não sou canhoto pra tudo. Eu sou canhoto pra escrever e pra desenhar, e só. Né? Aí pra comer eu tô sempre trocando garfo de mão e faca. Pra tocar violão. Aí eu sou destro. Mas enfim, e aí quando fala pra mim, vira à direita, vira à esquerda, é sempre o contrário. Eu tenho que pensar, é o braço do relógio, pra saber que é a esquerda. Eu quase reprovei no teste lá por isso, as pessoas ficavam errando. Um problema sério com isso também. Que coisa. E outra informação que ela passou aqui é que ela já foi vocalista de uma banda country. Olha aí. Quando eu isso vi me chamou essa muita atenção. Eu fiquei curioso. Eu quase não coloquei essa informação, porque a gente fica um pouco, né, tímida, mas realmente, eu gostava muito de cantar. Eu tenho uma prima, a gente cantava desde pequenininha em festivais. E aí nós tínhamos, né, fazíamos uma duplinha, cantávamos músicas do Sandy Júnior. E a gente... Olha só. Era uma vez. Gabi, Sandy Júnior. Gabi, adoro Sandy Júnior. E aí a gente cantava. E a primeira vez que a gente cantou, foi bem pequenininhas, um tio meu morava em Quilombo, e Santa Catarina. E aí, o que acontece lá? Eles tinham uma sorveteria que, para quem tinha um palco com, né, um microfone, e as crianças que cantavam, eles davam sorvete. Opa! E a gente vamos lá cantar. E aí foi a primeira vez que a gente cantou juntos e deu super certo. Daí a gente começou a cantar em alguns festivais, que né? Legal. E aí foi legal. E aí depois, em um desses festivais, um moço viu eu lá cantando. Ele falou, viu, você não quer participar da nossa banda, ser vocalista? E eu tinha 15 anos. E aí a minha mãe falou, bom, tu é nova, tu tem que estudar. E, né, era uma banda de bailão. E aí ela falou, se você quiser experimentar, né, a gente eu vou com você, mas que tenha prioridade os seus estudos e tal. E aí fomos, né, vamos lá, vamos tentar. E foi super legal, foi por um ano, daí a minha mãe ia junto, e os meus tios, né, porque iam me cuidar todos. Tu tinha que idade mais ou menos 15 ali? anos. 15? E aí foi um momento ali de transição, porque tinha, né, tava indo pro 16, mas foi muito interessante. Porque na época eu conheci o Michel Teló. Olha aí. Olha só, teve uma abertura de baile que eles iam, né? Ele não era tão conhecido. O grupo deles ia cantar. Eu brinco que eu teve essa oportunidade de conhecer o Michel Teló.
E aí conversei um pouquinho com ele, a gente fez a abertura pra eles, né? Que legal. Mas foi desesperador, tinha muita gente. Ah, Mas eu dá um gostava, medo, né? era E isso era foi desde ficando Shania daí, gente? Twain a cor de caramelo, era Aham. essa variação, né? Sim. Então, E isso foi ficando. Hoje não tem mais. Não foi. Se alguma banda precisar aí, tu não... Acho que eu não sei mais cantar. Mas Era legal, era divertido. eu fiquei pensando porque antes a Gisele contou que ela tinha 4 tios muito presentes. Sim, né? é. Se eles acompanhavam ela nos shows da banda, foi ótimo pra essa banda, porque Sim. contrataram uma vocalista e ganharam 4 seguranças. 4 fãs. não, 4 baita... seguranças. Eles Fãs, ficavam ali, né? fãs barra seguranças, Sim, né? e era bem engraçado, porque a gente fazia uma turma, minha família é sempre muito grande, né? Família de italiano, vocês sabem como é que é. Era, né, cidade pequena, mas quase todo mundo lá era Sanagiotto. E aí tá, então a gente vai cantar, então a gente vai arrumar, vamos todo mundo. E aí um grupo, e a gente se divertia, era super divertido. Então acredito que foi uma parte interessante da minha vida aí. Com certeza. Tenho boas lembranças. Já que a gente falou em infância, família, eu sempre lembro da questão do apelido. Você teve algum apelido assim marcante, o que você não gostava? Então, eu tava, né, a gente até brincou com isso. O meu melhor amigo que me deu o meu apelido depois de adulta já. Mas é um apelido bem constrangedor, né? Meu sobrenome de solteira Fica só aqui entre nós. Fica entre Não, vai nós. ficar Eu só vou aqui. contar meio desesperada, né? Mas eu tenho o sobrenome Sanagiotto. E ele brinca, ele fala que eu sou a Sarna Giotto, né? Então os amigos íntimos me chamam de Sarna Giotto. Sarna Giotto. É ótimo. Chegou a Sarna Giotto. Parabéns e pra esse amigo que teve essa o ideia. Jean. Não, realmente, Boa extremamente ideia. criativo. Extremamente, né? E ficou, né? Então esse é o apelido, assim, entre pessoas íntimas. Mas é muito legal, inclusive, Outros. quando a gente admite esses apelidos, porque demonstra a nossa capacidade de aceitar a brincadeira, de ter, Sim, de ter esse tipo de humor. exatamente. Que muita gente não tem, né? Sim. Muita gente não consegue Meu nome não tem brincar, muito. permitir brincadeiras consigo mesmo. Né? Sim. Gi, É que nunca Gisele, me chama de Gi... Gisele, né? É. Quase ninguém. Uhum. Às vezes as pessoas começam a me chamar de Gisele, eu falo, pode me chamar de Gi. Uhum. Não, todo mundo me chama de Aham. Gi, né? A minha mãe, às vezes, quando tava brava, né? Que eles falam, chama o nome inteiro, mas Aham. isso não é Gi. Eu achei muito legal quando, a partir do primeiro episódio, que o Luciano começou a me mandar alguns feedbacks, assim, né? E as pessoas sempre chamando ele de Lu. Eu falei assim, pô, ele isso não é tinha... constrangedor. Ele não tinha me falado que ele era Lu, né? Aí tá aí. Realmente. Não, eu acho que até tem uma história Quer boa, chamar né? de Lu? Não, pode, né? Pode, mas é engraçado. Eu falo pra ela, inclusive, né? Eu tenho uma segunda mãe que é a Cirlei da CDL, né? Ah, Então, a gente brinca que ela é minha segunda mãe e tal. E a Cirlei, eu chego lá, ela já me chama de Lu. E tem um outro amigo nosso que é o Gustavo, que ela chama de Gu. Tem o Denilson, que ela chama de D. Né? O Deni. Né? Entendemos. Ela tem muitos filhos, além dos Sim. filhos naturais. Né? Entendi. Todo mundo gosta dela. Mas o curioso é que às vezes a gente tá lá e chega alguém fora, de outra cidade, um representante da ACP, do Sistema Boa Vista, que são os órgãos reguladores de crédito, aí, as agências que vendem dados de crédito. E ela vai e apresenta assim, esse aqui é o Lu do JB. E eu fico assim, cara, que sabe, Lu do JB. Mas é que não é só pra mim, né? Super Esse aqui é o Gu, esse aqui é o Deni, né? Então você acaba acostumando, mas na hora, aqui pra gente, tá tranquilo. Sim. Mas por uma apresentação formal, Talvez mais formal, por uma apresentação né? formal, você fica, Exato. Eu no consultório sempre tento quebrar o gelo, né? A gente vai falar de alimentação, uma coisa muito complexa muitas vezes, né? E eu sempre falo, então, primeira coisa já, como é que você gosta de ser chamado, né? E você pode me chamar de Gi, já fica certo, já ficamos bem com isso. Pra pessoa se sentir à vontade, eu acho que é importante. não, isso é né? muito importante. Também faço isso, né? De poder... Como é que tu quer ser chamado, né? Porque às vezes o nome da pessoa é um, mas ela vai estranhar de ter ser chamado dessa forma, né? dá Ou um aqui é impacto, muito... né? Aqui é muito forte ser chamado pelo apelido, né? Pelo apelido e pelo sobrenome, né? Exato, Então, assim, nem sempre a pessoa gosta de ser chamada pelo sobrenome, como, digamos, é ventilado no dia a dia aí, né? Exatamente. Então, a pessoa não prefere ser chamado dessa forma. Então, tá, vamos... O meu nome, ele tem essa característica que não dá para abreviar, né? É verdade. Ele não... eu devo pedir desculpas, que porque é eu o gosto de apelido? chamar ele de Érico Pérez. Eu não gosto de esticar tanto Érico Pérez Oliveira, né? Tranquilo, não tem problema não. Mas eu tenho algumas pessoas que chamam de Eri, mas mesmo assim ele fica num
não vai, assim, eu né? chamo ele às vezes de Érico Pérez. Fica bom. O Érico Pérez. Érico Pérez, é isso aí. Ô, Gisele, e uma marca registrada tua, que eu acho muito legal, são as tatuagens, né? Ah, sim. Eu acho que é uma das marcas, assim, Sim, associar tem bastante. a Gi, qual Gi, né? Acho que deve ter isso da tatuagem, É né? aquela Gente, me tatuada. pergunta, Aquela tatuada. O pessoal me chama, onde você fez as tatuagens? Com que idade você começou? Eu sempre gostei. Eu sempre achei bonito, né? Sim. E aí... Tu sabe dizer quantas tu tem? Não, tem bastante. Se perdeu não faço já. Ideia. É, bastante. Com que idade você começou? Logo que... Eu fiz a minha primeira tatuagem quando eu vim pra cá fazer o vestibular. Escondido já da minha mãe, né? O vestibular ou a tatuagem? É verdade. Vim fazer um vestibular escondido da mãe. Eu vim fazer a tatuagem escondida da mãe. Que desculpa, hein? Já- Eu ia vir depois- fazer a tatuagem. Depois eu contei pra ela. Na verdade, a intenção da Gi era vir fazer Foi a depois de um tatuagem. A tempo. desculpa foi o Foi vestibular. vestibular. Exatamente, pessoa na cidade grande, né? E aquela tatuagem lá já foi até... Já fiz outra por cima Já foi dela, coberta. Já foi coberta. Normalmente Era isso uma acontece. borboleta. Normalmente isso acontece com as primeiras tatuagens, né? Exato, Daqui a pouco porque elas. não pensei, eu só queria uma tatuagem. Sim. Vamos lá, né, a pessoa... Mas eu já sabia que eu queria ser tatuada. Então, é uma coisa que eu sempre achei bonito. E tem várias, né? E dói, tem né? um dragão, dói. Tem pássaros, que eu gosto muito dos passarinhos. Então... Já Aham. perdemos qualquer possibilidade de patrocínio de um tatuador. Depois desse seu comentário, E Érico. dói, né? E dói, Viu? né? Dói, mas tudo bem. Mas é uma Dói, dor mas você tem que ser boa, homem, né? né? É uma dor boa, né? É bem isso, é uma dorzinha... Vocês não têm? Eu tenho duas. Mas e dependendo do lugar, pô, dói legal, né? Dói. Eu fiz uma na panturrilha que, meu Deus do céu, doeu demais. É, dói. E eu tenho uma aqui na parte interna do braço e outra na panturrilha. E a primeira foi a do braço. E eu pensei, aqui deve ser. Acabei supondo que aqui seria um lugar que doeria bastante. Achei, sim. a panturrilha vai ser menos. Vai ser Mas, menos. nossa, na hora que o tatuador começou, assim, que o Rafa começou, um amigo meu, meu Eu nunca Deus. fiz a panturrilha, esse é um lugar, não fiz. Mas aqui eu senti muita dor, foi nessa região da perna, subindo aqui, perto da costela. Aham. E aí Dizem tem que um aqui dragão é. que começa lá na perna e termina aqui em cima. Aham. E foi bem dolorido. Foram mais de 9 horas tatuando a primeira sessão. E aí eu Nossa. falei pro tatuador que eu queria desistir. Ele me olhou e falou: você tá maluca? Esse dragão vai ficar sem cabeça, nós vamos fazer até o fim. Vai até o final. Você veio e você assume a sua responsabilidade. Fizemos até o fim, chorando, né? Sim, sim. Mas valeu a pena. Aham. Super adoro as Sim. E uma coisa que eu queria também perguntar para a Gisele, antes de nós entrarmos na parte que é mais aí do conhecimento Mais técnico técnica. dela, a gente perguntou sobre família, enfim, tudo mais, e tu falou sobre os teus animais de estimação, né? Sim. Tu falou que tu tem um gatinho chamado Gandalf Sim. e uma tartaruga. Isso, a Caterpie. Caterpie. Isso, minha filha E- que batizou. É e Dragon Ball, né? Ela é a tartaruga do Dragon Ball. Não é do Pokémon? É Pokémon, será? Eu acho que é Não Pokémon. sei. sei lá. Não, isso que eu ia te perguntar, porque Ela que os batizou, nomes ela têm que uma, sabe. os nomes têm Mas uma eu acho que pegada. é isso aí mesmo, Pokémon. Vamos chegar num consenso, é um desenho de origem oriental. É exatamente. Mas eu ia te perguntar justamente. isso mesmo, Pokémon. Eu queria te perguntar de onde vem essa pegada nerd. E tu tem essa pegada nerd? É mais da tua filha? Como é que é? Eu gosto bastante de série, filmes, né? Aham. Mas ela gosta, a gente assistia esses desenhinhos, né, com ela. Eu sempre fazia ela assistir os desenhos da minha época, Sailor Moon. O Legal, Goku, Sailor Moon é muito legal. né? Então ela começou a gostar dessas coisas, né? Eu também Então, já ela tô gosta apresentando o daquela- Thundercats pro Ulisses também, é isso Não, aí. você tem que conhecer esses Não era He-Man? desenhos. Não era He-Man também, He-Man? não, He-Man também, mas... O Pernalonga da minha época, tudo isso, né? Então... Nessa história de reassistir Thundercats agora, eu tô impressionado, assim, como tem umas coisas... É um desenho de 86, se eu não me engano, mas tem umas coisas, assim, muito pra frente. Tem uma... Tava Bem vendo... Você legal. tá assistindo o original? Original, sim. Ah, o Thundercats é antigão, assim. Sim, E... agora tem, né? Não, tem na disponível. HBO, tá disponível na HBO. Sim, eu também eu gosto. E aí, eu tava vendo ali e tal com meu filho, né? E aí, daqui a pouco, um dos mutantes, assim, o escamoso fala assim: vai atrás de tal pessoa, uma mulher, porque nós estamos precisando de uma pegada aqui mais feminina aqui, né? E aí o Simiano fala meio baixo assim: mas é um réptil machista mesmo. E eu fiquei assim, cara, Como assim, né? desenho de 86. Aham. Eu até fui ver se no original no inglês era isso, e era, assim, E eu fiquei, era? cara, olha Tu só. foi ver. Aham. Então, olha só, a gente tava assistindo, fiz a minha filha assistir a Família Dinossauro, né? Porque Nossa, não tem é muito como. legal. Eu falei, filha, isso aqui você Não, isso é precisa ouro. conhecer. Aham. E aí tava passando o episódio
que a Charlene estava muito decepcionada porque a cauda das amigas tinha crescido e a dela não. Aí eu falei, olha, cara, que que metáfora boa, cara. né? Olha, muito eu legal. Falei, e é uma coisa que as meninas passam, né? Daí a minha filha, por que ela tá se importando tanto com a cauda? Daí eu tentei trazer pra ela, vai descobrir, né? Isa. Eu falei, ainda você é muito jovem. Mas olha que interessante, né? Eles traziam muito essas coisas. A família Dinossauro tinha 2 filhos adolescentes, né? Sim. Eu não lembro o nome do outro irmão. Bob. O Bob e Charlene. O Bob e a Charlene e o Baby, né? E O o Baby Baby. não tinha nome, E o né? inesquecível Baby. Não é a mamãe. Mas Aham. você assistiu He-Man, Gi? Assisti, sim. Então vamos contar um segredo do nosso querido Érico. O Érico era um grande fã do He-Man. Inclusive, Era não. Era, né? Ainda sou. Né? ao ponto, Gi, de que quando a esposa dele estava grávida, ele estava pensando em usar um dos nomes dos personagens do He-Man pro filho, Você tá de Mas, brincadeira. né? que era Adam, né? Que é o nome do He-Man enquanto He-Man príncipe, quando ele é príncipe, não né? Quando ele tá transformado, né? desfrutando- O é, Mas príncipe mas Adam. é bem bonito. É um nome legal, bonito. Adam. Aham. Mas Só que na hora que ela soube que era que era por causa do He-Man, ela cortou. Não deixou. aí eu sugeri pra ele, bom, ela não gostou de Adam, vamos tentar Gorpo. E acredita que ela não quis Gorpo também. Não quis. Mas eu prefiro Adam também. Não, mas Adam é um nome legal, mas ela Bonito. não quis saber aí por causa do He-Man. É que a gente que gosta, né? Essa época era aquela época que a gente ligava a TV e tinha que ver o que tava passando, né? Sim, e era o que tinha. Mas E você era né? sabe que que tinha. eu Era o que acho isso tinha. educativo, porque assim, a gente aprendeu a esperar. Né? Sim. Tinha o horário que ia passar o desenho na Isso. televisão, a programação que te Tinha se interessava. programar. É, Eu lembro de um exatamente. programa que pra mim era terrível. Eu sou anos 80 assistindo desenho, né? E aí tinha um programa. A Rede Bandeirantes também tinha desenhos no Claro, período da claro. tarde, que eram aqueles desenhos Hanna-Barbera. Uhum. Só que até começar os desenhos, tinha um programa chamado Vitrine, que é de uma mulher aqui, acho que de Cascavel. Era uma da sucursal deles, né? Aham. Eu tinha pavor daquele Tinha Vitrine. Eu queria matar aquela mulher. Tinha que ir esperando. Tinha que esperar ela terminar pra começar os desenhos animados. Mas eu saía do colégio correndo na parte da tarde porque era pegado com o começo do Jaspion, assim. Então eu sempre chegava em casa, assim, e já tinha passado uns 2-3 minutos de Jaspion, assim. Eu já Esse ficava dia- triste, né? E esses dias eu tava lembrando do episódio em que o Jaspion morreu e que eu chorei demais no episódio que o Jaspion morreu, eu não acreditava, assim. A gente ficava triste. Ele morreu Não. mesmo? Então ele morreu, mas Eu depois não voltou, acompanhei né? muito Não, Jaspion. ele morreu, mas morreu, mas voltou. Esse Essa eu não coisa, acompanhei. Dragon Ball, né? Que morre e volta Sim, e tal, assim. sim. Era Aham. Bom, Tinha o Chaves, né? não, Chaves é... Não começa, porque senão não vai parar mais de falar aqui. Então a gente... Falar em Chaves é o amor aqui. da minha vida também. Não, mas eu gosto muito esse entretenimento, assim, década de 80, 90, eu acho Sim, muito legal. Os sensacional, desenhos, as séries, sensacional, muito legal. Mas bem, acho que vamos passar para a parte mais técnica do negócio, então, né? Vamos lá. Eu vou uma de improviso aqui, Hum, que é assim, normalmente o nutricionista, ele está muito ligado, as pessoas quando pensam no nutricionista, pensam em perder, geralmente, acho que é a maior parte dos casos, ou ganhar peso. Sim. Mas existe alguma outra situação em que é recomendável procurar o nutricionista? Ai, tem muitas, né? Hoje o nutricionista, a gente encaixa ele como algo essencial, né? Todos deveriam visitar pelo menos uma vez na vida para entender como é que é a questão das vitaminas, dos nutrientes, né? As questões das falhas nutricionais, como é que os hábitos alimentares estão influenciando, porque o que a gente come vai afetar diretamente a nossa saúde, né? Lá não no é só uma questão de futuro. peso, né? Exatamente. E aí as pessoas acabam associando a um sofrimento, né? Por que você vai na nutricionista? Você nem precisa emagrecer, né? Tem muito isso. E não é isso, né? O nutricionista, ele vai te direcionar para um caminho saudável. E aí fazer uma investigação. Tem muita coisa que a gente sabe, a gente pode fazer sozinho, né? Tem muita informação hoje, né? As redes sociais, você consegue entender o que é comer direito. Todo mundo entende o que é montar um prato saudável, né? O que tem que ter mais comida de verdade, né? Mas e aí, às vezes, a gente tem algumas situações onde a alimentação ela pode influenciar muito em relação à melhora de doenças, né? Então, até mesmo situações como enxaqueca. Essa semana atendi uma pacientinha que falou, nossa, Gi, a minha vida mudou, eu nunca mais tive uma enxaqueca depois que eu mudei minha alimentação. Né? E isso eu não acreditava que podia ser possível. Eu nunca tinha associado as minhas enxaquecas. Ela não é a causa principal, mas pode ser sim 90%. Né, relacionada com a alimentação? Exatamente. Então, Sim. eu Muitas vejo que questões, enxaqueca, inclusive, é um problema muito presente e tem a sensação que mais presente em mulheres, inclusive. Pelo Sim. menos
no trabalho, assim, eu observo muito isso. O que seria um conselho alimentar para tentar aliviar essa situação? Sim, a gente precisa primeiro pensar que a enxaqueca, né, ela é multifatorial, mas quando a gente está com uma alimentação rica em alimentos inflamatórios, açúcar, farinha, glúten, ela vai piorar o quadro. Então, a gente já tem hoje muitos estudos, evidências mostrando, e eu vejo isso no consultório, que quando você reduz, né, o contato com esses alimentos, não precisa retirar nada, né? A gente não precisa ser radical, mas minimiza, você consegue ter uma melhora de qualidade de vida e uma redução bastante interessante. Acaba não sendo um preço alto a se pagar, né? Porque a enxaqueca ela é muito... É terrível, a né? qualidade de vida fica... Não, né? justamente, então, eu vou ter que abrir mão de alguns alimentos aqui, mas eu vou me livrar da enxaqueca? Meu Deus, o ganho é gigantesco. Né? A gente paga o preço quando o benefício é interessante, né? Então, exatamente. Para algumas pessoas a enxaqueca é destrutiva, né? Às vezes afasta do trabalho, enfim, é demais, muito, né? muito dolorosas mesmo. Exatamente, afeta demais, né? Sim. Só não consegue se concentrar, é um dia perdido muitas vezes, né? Sim, sim. Não, justamente. Dentro dessa pergunta, Érico, antes da gente seguir, acho que dá pra gente até voltar um pouquinho. A Gi falou alguma coisa em redes sociais e eu tenho uma curiosidade porque, além da competência dela, ela ganhou notoriedade aqui na região, se expressando através das redes sociais, mostrando o teu trabalho através das redes sociais. Como começou isso? Foi difícil? Porque também é uma exposição diferente, né? Que você precisa se arriscar. E como é que você criou coragem? Enfim, foi fácil? Foi difícil? Foi Se bem no que ela início... tem um passado de cantora, né? Ela tá acostumada com os palcos da vida. Não, tinha, assim, muita dificuldade, né? Foi no início, quando começou essa coisa do Instagram e tudo mais, e a gente começa a perceber a influência que isso tem, né? Mas o que eu comecei a observar? Eu comecei a observar que eu precisava atingir mais pessoas. E conforme eu fui aumentando o meu conhecimento, e a gente está sempre em evolução, entendendo algumas coisas dentro da nutrição que eu acreditava como verdade, eu entendi que não eram, desde que eu me formei, eu pensei, eu preciso mostrar isso para as pessoas, né? Um caminho. Transmitir conhecimento. Isso, né? E aí por mais medo que eu tivesse e desconforto, eu tentei vencer isso. E aí agora fica uma coisa mais natural. Hoje tá mais fácil. No início gravava umas 50 mil vezes, né? Pra sair aquela agora porcaria. Certa de primeira. Eu não saía direito, mas aí eu falava, vai assim mesmo. Porque eu pensava, isso é muito interessante, eu queria transmitir, tanto que eu até não coloquei, né, ali essa questão do curso, que tem o curso G21, né, que agora é o curso que eu idealizei para trazer essa questão né, a gente já está indo para o segundo, que é o avançado, e para trazer essa questão do que é comer direito, trazer a comida de verdade para dentro da casa. Por que a gente tem tanta dificuldade de emagrecer, né? Entender a própria linha do tempo no processo de emagrecimento, como moldar, né? Tudo isso. E aí eu queria transmitir conhecimento para mais pessoas do que só dentro do consultório. Eu acho que foi isso que me motivou a entrar nesse... E aí deu super certo, eu acho que agora legal. Foi. E a região aqui, eu imagino que seja muito desafiadora, né, Gi? Porque, assim... aqui é muito massa, é muito farinha, né? É muito... Como que é para as pessoas, assim, quando tu chega e traz isso de que, olha, tu vai ter que fazer uma reorganização em que essa comida que tá aí na tua família há tanto tempo vai ter que ficar um pouquinho mais de lado. É isso mesmo, é a nossa cultura, né? Eu mesma que sou italiana, criada na bolacha pintada, grosso, de pão caseiro, o tempo todo. Sopa de aioli, macarrão, né? Então, sou da época que as minhas tias se reuniam para fazer aquela mesa de carboidratos, né? Tinha de tudo ali para distribuir, era potes e potes. E era muito gostoso, eu falo que isso faz parte até do nosso comer afetivo. Mas quando a gente traz essa questão de como melhorar a nossa alimentação e dentro de um contexto de uma região onde nós temos uma inserção muito grande de farinha e açúcar, né? Isso.
a gente tem que ir com muita calma, né? Transmitindo essa mensagem. E aí tem 2 situações, né? Tem a situação onde uma pessoa me procura para tratar uma doença crônica não transmissível, então, que tem relação com a alimentação, que são muitas, né? As doenças metabólicas, então nós temos aí a resistência à insulina, o diabetes tipo 2, a esteatose hepática, tudo isso tem relação com a alimentação, e aí vai abrindo portas para outras, né? Hipertensão arterial e tudo mais. E quando uma pessoa chega, né, com triglicerídeo muito alto, falando, olha, o médico pediu para eu procurar uma nutricionista e eu não sei por onde começar. A gente precisa entender, né, o quanto essa pessoa come e o que a gente vai começar a fazer, porque é um desafio mesmo. E a nossa mente tem esse apego emocional, afetivo com a comida. A comida questão... não é só o ingrediente farinha que está ali, né? É o prazer de você comer um alimento. Então, eu tento trazer. Por isso que, quando eu fui buscar essa especialização em neurociências e comportamento, eu queria muito conseguir entender a cabeça, né, no sentido do meu paciente, para realmente aquilo se manter. Porque o mais desafiador hoje para um profissional e para o paciente é você fazer a manutenção daquilo que você conquistou. Porque a pessoa, quando ela vem com problema de saúde, ela tá muito focada em melhorar aquilo, porque aquilo tá causando um desconforto. Mas depois que ela melhora, principalmente uma doença metabólica, como, né? Vamos pensar um diabetes tipo 2, né? Que é muito comum hoje. Mais de 60% da população é sobrepeso, né? 30% da população, aí a gente tem já um estágio no Brasil de obesidade já confirmada, acima de 18 anos. Então, é muita gente, né? E aí, quando a gente pensa, como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou manter? As pessoas, elas entendem que elas não estão bem, mas depois, quando a doença entra em remissão, elas começam a resgatar os velhos hábitos. Por quê? Porque a oferta é muito grande, né? Você veja que em um ambiente onde você tem farinha e açúcar o tempo todo, a tendência é você comer aquilo com mais frequência. Se você chega né? aqui, já tem uma cuca, né? Exatamente. Mas aí tem o salame, a gente pode escolher, né? É verdade. né? Inclusive, a gente pode abrir um parênteses para a Gi explicar pra gente, né? Porque até a gente tinha essa ideia de que o nutricionista não... que ele desrecomenda o salame. O salame, né? Sim, Tinha essa ideia. Sim. É que teve um período, né, no mundo em que existia um colapso, isso foi depois da Segunda Guerra Mundial, de doenças relacionadas, doenças cardiovasculares, onde os cientistas começaram a entender o porquê as pessoas estavam morrendo tanto de doenças do coração, né? E aí isso começou a desencadear algumas hipóteses de que a gordura estaria relacionada a essas situações. E infelizmente, quando a gente olha a história, a gente olha para trás, tiveram algumas situações de estudos e tudo mais que levaram a um caminho errado de se achar que a gordura da comida, do alimento, faz mal. Então, algumas diretrizes acabaram, né, por remover toda a gordura dos alimentos, e depois isso já foi comprovado, mas já a bagunça já estava feita. As diretrizes já estavam prontas, lá na época da pirâmide alimentar, e aí a gente acabou tirando toda a gordura da comida, né? Então, foi nessa época que isso se disseminou, mas foi comprovado que não era bem assim, né? Que o que causava realmente o problema era o excesso de outras coisas, principalmente farinha, açúcar. E aí, o que quando a gente retira uma coisa da dieta, a gente começa a retirar a gordura, que normalmente vem junto com proteínas, automaticamente a diretriz pedia para você comer mais outra coisa que te desse energia. Então, a população acabou consumindo mais farinha e açúcar, né? E hoje a gente entende, por isso que eu me especializei na low carb, que é uma estratégia que eu gosto muito, né? Que as pessoas têm um pouco de medo, parece assustador, mas não é para ser. Que é uma estratégia onde você reduz os carboidratos, não retira. E aí a gente entende que comer comida de verdade, né, é à vontade. E eu costumo falar para os meus pacientes, quando eu conto para você o que você pode comer à vontade, você vai rir, porque é muito simples, né? Você pode comer planta, bicho e gordura boa à vontade. E salame é bicho, né? Tá ali. E aí, né, eu brinco, aqui na nossa região, o que a gente pode fazer? Um lanchinho lá, um torresmo, né? Um salaminho, né? Então, ovo, tem muita coisa legal. O ovo sempre teve essa história, né? Acho que por muito tempo ele era vilão. Sim. Elemento polêmico, Ele né? tá sempre ali, né? Ovo Mas e café?
Sim. Sempre Não, mas o ovo é na sensacional, disputa. né? Eu não Mas nesse tenho- momento o ovo tá em alta. Está super em alta, né? Acredito que se Pra ele não esteve, foi por alguma informação, né? Aí Controverso. porque ele realmente é um alimento da natureza, é muito bom, né? Sim. Geneticamente falando, o nosso corpo, ele espera esse tipo de alimento, né? O que mudou, eu costumo brincar, foi aqui fora. Os nossos genes, eles ainda esperam que a gente tenha uma alimentação da mesma forma que o homem lá das cavernas tinha, Olha só. né? Porque é isso que as nossas células entendem como saudável, né? Então, o que se comia mais, né? Se corria, se caçava o dia inteiro, né? Quando Sim. conseguia comer, comia. Não era sempre. E o nosso mecanismo de defesa do ser humano é armazenar. Por isso que as pessoas engordam tanto. E aí, como não tinha energia disponível como tem agora, o tempo todo, agora tem, né? O corpo, ele reservava para usar em momentos de escassez. Né? Então, e aí foi acontecendo a seleção natural e tudo mais. E os que conseguiam armazenar, estocar para usar depois foram, né? Foram ficando. E agora o que acontece? Os nossos genes ainda querem reservar. Sim. Né? Eles funcionam da mesma forma. Isso, e a gente fornece, né? A glicose era algo, não tinha pão, né? Não tinha Sim. farinha. A glicose é um combustível muito fácil. Então, se o corpo tem oportunidade, ele está armazenando. Então, eu sempre falo, não é pra gente ser contra o carboidrato. Ele é um alimento que está presente, né? Na nossa vida, o pão, a farinha. Mas o nosso corpo, geneticamente falando, né? O nosso organismo, ele vai entender isso de uma forma errada. E se a gente consome com, né, muita frequência, a tendência é armazenar. Até porque a gente não tem um gasto energético como a gente tinha. Por mais que a gente faça uma atividade física, não se compara, né? É o que o nosso corpo espera. E a oferta é muito grande. Uma coisa que me chama a atenção é o mecanismo das farmácias hoje. Sim. Porque tu entra para comprar uma medicação e quando tu tá saindo, tu é bombardeado, né? Tu tem Sim. ali tudo que é tipo de chocolate, bala, Verdade. doce, picolé, tá tudo ali, É né? verdade. E como essas coisas elas nos chamam, né? Porque eu acredito que o né? sabor, as cores, tudo mexe com esse campo emocional que é... tudo Mas eu podia hiper, pegar um né? picolézinho, né? É. É impressionante. E a nossa Não. mente, né? Ela não... o nosso paladar, ele não tá preparado para isso, né? Pro açúcar, se a gente for parar para pensar. Então, é muito gostoso, né? Então, é complicado. A gente acaba descontando ali, muitas vezes, aquele momento de angústia, de tristeza, Sim. naquele chocolatinho, né? E o aspecto emocional ele é forte demais, assim, porque eu me recordo de quando meu avô chegava do trabalho, ele sempre chegava com os bolsos cheios de Sete Belo, né? Sim. Que é a minha bala preferida até hoje. Sim. Então, assim, É um- é impressionante Uma porque bala se eu tô... afetiva. É uma bala afetiva. Digamos, eu tô na rodoviária ali, assim, esperando, daqui a pouco eu olho e tem Sete Belo, é incontrolável, eu vou pegar uma Sete Belo. Exatamente. E é muito legal a gente falar sobre isso, por quê? Porque não é errado você gostar de uma Sete Belo, né? O que não pode é ter Sete Belo o tempo todo em casa, né? Sim. Porque isso, realmente, hoje a gente já sabe, isso já está comprovado, que o que molda o nosso comportamento é o nosso ambiente, né? Então, isso é uma coisa que eu tento trabalhar muito com os pacientes, né? Organiza teu ambiente para você não ter acesso àquilo que te faz perder o controle o tempo todo. Se E tiver ter fácil, em vista, exatamente, né? você consome. Porque até, por exemplo, a gente que tem filhos, né? A gente se preocupa muito com isso. As pessoas me perguntam, mas a tua filha come doce? Né? Como é que é? Eu também como doce, né? Como chocolate, como... Mas a gente não tem o tempo todo. Por quê? Porque é muito mais fácil se eu chego em casa no final de dia que eu não tô bem, eu pegar alguma coisa que tá dentro do pacotinho, né? Ou ir lá descascar uma fruta, né? Pegar fazer um queijinho com salame. A gente, às vezes, vai no mais fácil. O cérebro vai querer o quê? Você abre o armário mais gostoso, Claro, né? exatamente. Agora, você abre lá a geladeira, tem coisas saudáveis, você vai comer o que tem de saudável. E aí fica essa coisa de você trazer para você esse equilíbrio. Eu costumo comparar outras coisas da nossa vida, né? A gente gosta de viajar, mas ninguém viaja o tempo todo, pelo menos seres humanos normais. Não. Eu me programo para viajar. Alguém tem que trabalhar né? nessa casa. Exatamente, né? Não é? E aí a gente pensa, poxa vida, se é muito legal, é muito gostoso, mas a gente se programa tanto financeiramente como, Sim. né, de tempo. E isso faz sentido, porque
você dá mais valor. Uhum. E quando você come aquele alimento hiperpalatável, né, que tem muito açúcar, farinha, mesmo sabendo que não faz bem para você todo santo dia em Sim. maiores quantidades, você não está sendo responsável com você. E tem alguma questão ali, né? Se tem um transbordamento é porque talvez tenha algo a mais ali a ser Isso. entendido. Mas tu tocou num ponto muito legal que eu acabo vendo muito na internet, é que assim, quando você tem uma profissão que ela é muito pautada por algo, e acho que a nutrição está muito por aí, Sim. quando tu foge um pouco desse script, que é, por exemplo, eu fui comer um hambúrguer, né? Sim, É condenada. Não, Sim. não. Eu acho muito interessante porque a postagem na internet, ela já entra se desculpando, assim, Sim. né? Hoje... Né? Aí tu explica por que tu tá comendo um hambúrguer. Exatamente, Parece que tu tem que se defender, equilíbrio, né? exatamente. Aí tu pega, por exemplo, o personal trainer, né? Ele resolveu passar o final de semana deitado vendo série, assim. crime, Né? quase. Também ele posta se explicando. Parece que a gente precisa se explicar dessas coisas que são naturais. Mas né? eu acho que existe Exatamente. uma cobrança, inclusive no caso da nutricionista, né? Aham. Se ela for vista comendo um hambúrguer, alguém vai cochichar assim, olha, Que absurdo, ela fala né? pra gente fazer isso, Onde mas já tá se comendo viu? hambúrguer. Não, a pessoa não faz, né? O que Sim, ela... e como é importante naturalizar isso, que sim, tu Naturalizar. pode de vez em quando. O problema é Eu sempre todos falo. os dias, né? Eu costumo brincar, né, com os meus pacientes. Eu falo, eu nunca deixei de comer o grostoli que a minha avó faz, aquele cheio de açúcar, que é frito. Sim. Porque isso é igual a bala pra você. É uma comida afetiva, é muito Sim. importante, né? Então, quando você perde o teu livre-arbítrio em relação à alimentação, você não tá... aí sim você está em uma dieta, né? Você se sente aprisionado. A ideia de uma dieta é mudar o estilo de vida, mas ser livre para definir quando você vai comer com responsabilidade. E sempre tem aquelas pessoas, né, que eu costumo falar que são os pontos fora da curva, que não engordam, que têm uma saúde legal, que podem comer mais, né? A gente, né, tem alguém, Lu, Eu ia brincar. A gente tinha uma piada, né? Que eu ia me sentir meio deslocado hoje, né? tudo bem, mas não, sabe que eu falo que não Engordar nunca são foi pessoas, meu problema. São pessoas abençoadas, né? E não é de cada 10 você vai encontrar um espécime. Não, e aqui tá, eu acho que até os 30 e poucos, tranquilo, mas depois que eu virei essa chave aí da idade, O assim... metabolismo influencia muito. É, né? mas mesmo assim, mesmo o magro tem que se cuidar. Eu não engordo. Em compensação, eu tenho colesterol alto. Aí eu olha tenho só. que cuidar, né? Exatamente. E- Não é, a magreza não é um não é sinônimo sinônimo de de saúde total Aham. também, né? Exatamente. Tem Eu cuidados tenho a serem pessoas muito tomados. magras com o perfil lipídico totalmente alterado, né? E pior, Gi, eu adoro uma carninha gorda. Mas tu sabe que... Não, ela acabou de dizer que é bom. Exatamente, tu sabe Não que... pra ter glicerídeos, o- talvez. Muita carne o- branca, não, granito. triglicerídeo, agora já que vocês entraram nesse assunto, é realmente o carboidrato, tá? Tudo Olha que é só. digerido em glicose vai afetar você, principalmente se vier de produtos ultraprocessados. Então, você não precisa ter medo da carne, nem do salame. Você tem que cuidar mais com a cuca, com a bolacha. Eu tenho uma experiência muito legal com pessoas que vêm me procurar do triglicerídeo. Olha que bom a gente tocou nesse assunto, né? Quem Aham. sabe, né, te ajude de alguma forma. Presta atenção aí, Guri. Tô anotando. De conseguir reduzir muito os triglicerídeos em 30 dias, sem medicação. Pô, né? que legal. Exatamente. Só reduzindo o consumo de carboidratos, tá? E aí a gente, no início, quando o quadro é muito intenso, porque eu falo que você tem que observar onde você tá e onde você precisa chegar, né? Então, quando o quadro é muito complexo, a gente cuida com carboidratos, né? Até os mais saudáveis. Até mesmo as frutas, tá? As mais doces, porque são digeridas em glicose. Eu costumo falar que uma banana é uma banana e aqui... mas do pescoço para baixo ela é glicose. Né? E o corpo, ele usa essa glicose, se você já está saturado aí, nesse sentido do triglicerídeo, para fazer essa transformação. Então, no início, de acordo com a tua história, às vezes a gente tem que fazer uma redução um pouquinho mais impactante para isso ter um resultado. Para depois Onde você... entram até as frutas, né? Olha Isso, só. e aí, exatamente, não que nunca mais vai comer frutas, mas aí você come carne à vontade, come, né, a tua gordura, claro que não é pra virar a lata de banha, né, Também mas não, não né? é pra passar vontade, né, e, infelizmente, sabe, Luciano, existe essa orientação errada ainda. Eu vejo, infelizmente, por parte dos profissionais ainda, essa orientação errada em relação à alimentação do triglicerídeo. A pessoa volta, o triglicerídeo dela não baixa. Ela não tá comendo carne, mas ela continua comendo o que não é para comer. Isso para a saúde, claro, né, que o triglicerídeo é uma porta que vai se abrir para outras coisas, né? Então,
Aí Sim. é bom você fechar essa porta. Uhum. Mas você Aham. consegue reverter esse quadro aí, com certeza, só com a sua alimentação. Olha só. E Gisele, me diz uma coisa. Quando chega, né, o pessoal no teu consultório, assim, como é que é o teu faro, assim, para sentir que essa pessoa, ela vai ter dificuldade para, como eu, no sentido Tava de uma esperando a manutenção, confissão, né? tava esperando a confissão. Como eu, né, de fazer uma manutenção, assim, tu consegue bater o olho e pensar, essa pessoa não vai aderir? Tem isso? Eu acho que esses anos de consultório, a gente já consegue entender um pouquinho, né? Normalmente a minha consulta, ela vai girar em torno aí de 1h30, 2 horas, e eu costumo falar que eu acho pouco tempo para conhecer um pouquinho, porque quando você vem falar com a Nutri de alimentação, a gente se sente, infelizmente, por conta dessa questão cultural do que representa a nutricionista, muito julgado, né? Você muitas vezes vai lá e você quer mostrar um resultado. Né? Eu quero mostrar para minha Nutri que eu consigo, né? Infelizmente tem muito isso. E as pessoas vão para alguém cobrar elas. E eu tento tirar isso. Eu só vou fazer se alguém me cobrar. E aí a primeira impressão que eu tenho muitas vezes é isso, né? Quando a pessoa chega, olha, você é minha última esperança. Nossa. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer e agora, como não existe, né, uma fórmula mágica, a gente precisa trabalhar esse comportamento. Então a gente tem um pouquinho dessa coisa de olhar, então essa pessoa precisa de um pouquinho mais de atenção, talvez um acompanhamento, porque é muito essa proximidade. O que eu entendi, que eu acho que foi um virar de chave na minha profissão, que eu precisava ser muito humana com os meus pacientes. Né? Então, faltava essa questão de você se sentir próximo dos pacientes e trazer essa humanidade para entender a dor dele em relação ao alimento, porque o alimento tem relação com o afeto, com a comida da mãe, a comida da avó, e a gente não pode simplesmente dizer, fechar essa porta, você não vai mais comer. Sim. Então, é muito importante trazer isso, essa questão do carinho com o paciente, esse cuidado. Foi aí que eu acho que deu o clique, né? Sim. Você falou em humanizado, eu vejo que você trata disso nas tuas postagens também. Você teve essa percepção logo no início ou você teve uma caminhada e enfrentou dificuldades até entender isso, assim, olha, se eu seguir assim muito rígida, deixando esse lado mais humano de lado, as pessoas não vão dar continuidade. Mas quando que você percebeu isso? Não, demorou um pouquinho, porque a formação nutricionista ela é muito técnica, né? O paciente chega e você vai simplesmente, é isso aqui que você tem que comer, ponto. E o que acontece? O paciente não voltava, né? Simplesmente não. O que aconteceu? Eu encontrava o paciente lá, Gi, muito difícil. Eu fiz um mês, não consegui mais, né? Então, quando que eu percebi isso? Quando eu fui fazer a minha pós, né? A pós da PUC, que é em Neurociências e Comportamento, que eu fui buscar esse conhecimento para trazer essa questão humana. Tanto que quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso, foi nessa parte de humanização do atendimento nutricional, eu não consegui encontrar a base de dados para nutrição. Não tinha. Foi muito difícil. Mas na parte eu tive que me basear lá na enfermagem, por exemplo, do atendimento humanizado. Eu não achava papers. Então foi uma coisa que é complicado para as nutris que estão se formando, e aí agora já tem essas pós-graduações, mas eu fui muito atrás de estudar isso, né? Porque eu queria que o paciente se sentisse acolhido e não julgado, né? E ele se sente muito julgado. Eu preciso perder peso, e se eu não vou perder peso, eu não volto. E aí, não, você volta, porque a minha intenção é dar a mão para você e te ajudar a entender o que não deu certo. Porque o meu trabalho é mostrar o caminho e não julgar o que deu certo e o que não deu. Porque é difícil, senão você não estava me pedindo ajuda. Não é fácil, parece fácil, todo mundo fala, eu sei o que fazer. Né? Gi, eu tô aqui, mas eu já sei o que fazer. Eu só preciso que alguém me cobre, mas a gente sabe que tem vários fatores aí influenciando, né? Até porque, por exemplo, uma pessoa, né? Agora vocês me deixaram falar, né? Fica à vontade. Uma pessoa que muitas vezes ela tem muita força de vontade, e as pessoas acreditam que o emagrecimento, né? Que é o meu foco hoje principal, apesar de ser especialista em nutrição esportiva, eu trabalho mais com emagrecimento por conta dessa parte comportamental. As pessoas acreditam muito na força de vontade. E eu costumo falar que a força de vontade, né? O tanque de força de vontade, ele acaba rapidinho. E aí a gente fica triste. Então sim, ela pode ser um propulsor ali no início, mas você precisa ter outros pilares para se apegar. Não só a força de vontade. E aí nós temos outras coisas.
perfil hormonal, né? Às vezes a pessoa ela tá com os hormônios alterados e ela não consegue parar de sentir fome o dia todo. Né? Temos a leptina, que é o hormônio que pode estar alterado, temos a insulina, e aí a pessoa ela tem muita força de vontade, mas ela tem um termômetro do corpo dela totalmente desregulado. Se ela tem uma falha, as mulheres, uma deficiência de vitamina, de B12, por exemplo, ou de cromo, faz com que elas tenham muita vontade de doce, muito cansaço. E aí a força de vontade, com você se arrastando o dia todo, precisando de energia. Né? Não vai. Então, é preciso ter um olhar, muitas vezes, profissional para ajudar, porque eu costumo falar que é que nem tentar nadar com um tijolinho amarrado no pé, né? Você pode até se esforçar bastante, mas tem alguma coisa ali. Então, olhar esse todo, e esse é o olhar profissional, né? Eu acredito que isso tem modificado muito na saúde como um todo. Porque eu acredito que a saúde, ela se origina por aí, vendo o paciente como um todo, mas com o tempo ela foi se particionando, né? E ficou cada um cuidando ali de uma especialidade, do né? seu pedacinho. E agora isso começa a retornar, no sentido que... Integrar. De integrar e humanizar, né? Exatamente. Que é poder entender de fato o que esse paciente está trazendo de uma maneira muito ampla, muito global, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma revolução que está acontecendo na saúde agora, dos profissionais conseguirem olhar para o paciente como um todo. Isso é importantíssimo. Exato. E não olhar só a parte estética, corpo, né? É o todo, né, Érico? Você como na tua profissão e já trocou pacientes, a gente sabe a importância de trazer essa questão corpo, mente, espírito para a coisa funcionar, né? Senão não vai. Então, é exatamente isso. Exatamente. E hoje, assim, Gi, fazer uma pergunta mais ampla, assim, se uma pessoa hoje, ela decide perder peso, ela quer emagrecer, o que tu diria, assim, que seriam os primeiros hábitos que ela deveria ter um pouco mais de cuidado? Por onde essa pessoa começa? Por onde começar, né? É uma pergunta bem legal, porque a gente consegue fazer muita coisa antes de ir no nutricionista. Então, tanto que eu falo muito sobre isso, né? A gente poder começar com o básico, coisa simples. Não existe emagrecer sem sono ajustado. Não existe emagrecer, né, se você come muito produto ultraprocessado, se o estresse está extremamente, né, então a gente precisa olhar o todo. Então começa ajustando sono, bebendo água, fazendo pequenas coisas. O beber água, que é uma coisa tão simples, mas não se faz, né? A gente tem pessoas no consultório, às vezes, que eu comento, quanto você bebe de água? Acho que eu bebo uns 3 copos no dia. Eu acho, tem dias que eu esqueço. E é normal, né, pra pessoa, mas eu não sinto sede. Né? E por mais que você não sente, o teu corpo está acostumado com aquele deserto, né? Aí ele está sofrendo. E óbvio que vai ter mais sinalização de fome também. Sim. Então, tudo isso. Olhar o simples. Eu falo, quer começar a emagrecer? Então, vamos começar fazendo coisas básicas, como organizar o sono, tentar ter uma higiene de sono, né? Beber mais água. Olhar, faz um diáriozinho e anota tudo o que você come e vê o que está de ultraprocessado ali. Você abre mais pacote ou você consegue descascar mais, cozinhar mais? Não é fácil, né? Essa alimentação. Hoje em dia, a gente está num mundo em que tudo é muito prático. E aí, isso que eu tô falando vai contra o que a gente tem de realidade. E aí, a gente pensa, poxa vida, eu vou ter que parar para organizar. Sim, vai ter que parar para planejar. Assim como você para planejar a sua vida, eu costumo brincar que o sucesso não cai de paraquedas. Na alimentação claro não vai ser diferente. Não, tu organiza questões de trabalho, questões financeiras, organiza a tua alimentação também, né? Exatamente. A gente quer simplesmente que tenha tudo pronto. Né? Então, precisa sim parar, organizar. O que eu vou comer? Eu tô comendo só, digamos assim, porcaria à noite. Eu só peço comida. Então, como é que você vai planejar isso? Isso é uma coisa que a gente traz no consultório, uma conversa simples. Então a gente vai organizar dessa forma e a gente vai tentar fazer para ver se dá certo. No início, demanda muita energia, porque você tem que prestar atenção. Mas daqui a pouco entra no piloto automático, como tudo, porque é um cuidado, né? Que nem fazer academia, que a gente começa, muitas vezes, a pessoa que não gosta, né? Que é essencial a atividade física. Então, esse começar é com o básico, não se cobrando tanto, porque não vai ser perfeito, né? E aí, você conseguindo fazer o básico, dormir bem, ajustando o sono, né? Essa questão do sono, bebendo água e tirando a maior parte dos ultraprocessados, farinhas, açúcares, né? Reduzindo o contato, indo mais para comida de verdade, né? Comendo mais planta, bicho e gordura boa, carnes, ovos, né? Folhas, legumes à vontade. Aí, se esse termômetro da fome ainda não ajustar, procura um profissional para te ajudar, porque às vezes, o que a gente tem que pensar, né? O corpo, ele espera esse ajuste com comida de verdade.
Quando a gente tem acesso a muita farinha, muito açúcar, né? Ele fica desajustado. Você quebra esse termômetro. Aí ele pede o tempo todo aquilo que é hiperpalatável, né? Tanto que uma coisa interessante de se pensar é que é o seguinte, né? Quando tu pensa nos nossos avós e a longevidade dos avós, tá muito associado a isso, né? Eles estão lá no sítio, enfim, comendo comida de verdade, né? Eles estão lá pegando o leite direto da vaca, eles estão ali comendo o que eles estão plantando. Então, assim, isso está muito associado a uma longevidade, né? Exato. Quando a gente vê hoje, né, os estudos voltados para isso, como é que vai ser lá no futuro, né? Já existem muitas pesquisas. O incentivo a partir de agora é para que a gente tenha essa alimentação mais sustentável, tentar, pelo menos, né? Ir lá na feirinha, comprar comida, né? Tem que trazer essa questão que a gente tinha antigamente de volta, porque é esse resgate. Mas por que eles... Sim, eles não tinham essas coisas que a gente tem hoje, o tempo todo, né? Tudo do pacotinho, tudo. Sim. Então, realmente... A Gi fala muito em reduzir, não em excluir. Mas assim, inclusive porque nessa questão paternidade nossa aí, Gi, quais são os alimentos que você considera que devem ser bastante reduzidos na dieta dos adultos e também das crianças, né? A gente, enfim, às vezes a gente cuida da própria dieta, mas por uma questão às vezes de agradar aos filhos e dar a eles boas experiências, você acaba sendo um pouco liberal aí no chocolate, enfim, em outros alimentos. Sim. Como o miojo, por exemplo, né? Sim, mas quais seriam assim, os alimentos que você recomenda aos adultos, enfim, aos pais também, que reduzam muito na sua dieta e na dieta dos filhos? Eu acho que o açúcar, né? Açúcar é o essencial aí, o pontapé pra gente pensar, principalmente chocolates, né? Esses ao leite, tentar sempre buscar, eu falo assim pros pacientes, o menos pior. Qual que é o menos pior para você ter no dia a dia? Porque se eu como uma barra de Milka todos os dias, eu não vou conseguir simplesmente não vai, né? de uma hora para outra. Não vai. Então, talvez eu buscar ali um chocolate 60%, né? E aí, depois, na outra semana, buscar um 70%, porque eu vou ter um pouco mais de qualidade. Então, até chegar no sofrido 80%. Isso. E aí, você vai achar gostoso, porque teu paladar ele vai tu começar a acostumar. Tu te adapta. E eu costumo brincar, falar o seguinte... Você não vai deixar de amar o alimento que você ama porque você não está comendo ele com frequência. Você vai continuar amando. Só que você não vai comer aquela quantidade que você comia. O que acontece com os meus ex-obesos, né? Eles chegam e falam assim, Gi, porque existe muito esse medo de recuperar o peso, né? Eu tô com muita saudade de comer uma caixa de bis. Fala, então vai lá e compra uma caixa de bis. Mata a saudade, não tem problema. Você é livre para fazer isso. E a pessoa me chama e fala, Gi, eu não consegui comer 5. Eu fiquei... mas estava gostoso? Tava, mas eu não consegui comer. Por que você não conseguiu? Porque o seu paladar achou demais. Isso. Você ajustou, né? Então, se você oferece aquilo com muita frequência, você precisa aumentar a quantidade. E aí, é isso que a gente tem que fazer. Ajustar, porque os nossos filhos, eles vão ter contato. O que a gente precisa deixar claro para as nossas crianças hoje? Que é uma coisa que eu converso muito com a minha filha. Tá tudo bem. Você gosta de sorvete? Ela ama sorvete. Tá tudo bem, a gente vai comprar sorvete, mas a gente vai comprar a porção que você vai comer no dia. Não vamos comprar estoques de sorvete, porque o fato de ter ali vai te dar vontade se tu sabe de comer. Que tem... Exatamente. E o que a gente entende hoje? Que as crianças que têm menos contato com esses alimentos, óbvio, são mais saudáveis e têm mais controle. Porque quando elas entram em contato, elas conseguem comer a quantidade certa. Vou falar eu, Gi, italiana que sou, não tinha esse filtro. Não tinha. Era assim, tinha a cesta de frutas, mas tinha o pote de bolacha pintada. Aquela glacê cheia de coisinha colorida. O que a criança come? Óbvio. E os nossos pais queridos não tinham esse conhecimento, porque já veio com muita força essa questão de tirar a gordura e substituir. Sim. E aí a gente comia à vontade. Então, e ficou. É isso que a gente tem que fazer, porque o que eu vejo dos pais? Vamos tirar esse pão do café da manhã? Vamos tentar reduzir? Mas o que eu vou comer? Meu Deus, o que eu vou comer se eu não comer pão? O que sobra? Então eu começo a dar as opções. Mas eu vou ter que ter pão pro meu filho. E aí eu costumo falar, mas se não faz bem pra você, não faz bem pro seu filho. Não faz bem pra criança também, né? Mas meu filho não come ovo. Então oferece uma fruta, oferece um iogurte, né?
você precisa mostrar que quem vai oferecer o que é saudável é você. Por quê? Porque eu não dou o cartão pra minha filha ir lá no mercado comprar o que ela quer. Se a casa tá cheia de besteira, foi porque eu coloquei lá dentro. E aí, depois que aconteceu alguma coisa, a culpa vai ser minha. Exatamente. Então, eu preciso me responsabilizar, né? Eu acho que esse amor de você incentivar o seu filho, mesmo que ele tenha uma birrinha, ai, mas eu não gosto disso, você tá com fome, você não tem a bolacha recheada, né? A bolacha, né? Biscoito, bolacha. Você vai comer Bolacha. o quê? Bolacha. Pra nós é bolacha. Bolacha, então tá Eu certo. voto na bolacha. Eu boto na bolacha também. Eu voto na bolacha. É que a pessoa me olha às vezes quando eu falo bolacha. Não tem a bolacha? O que você vai comer? Tá, só tem a fruta ali. A criança come a fruta. Ela não vai passar fome. E ela vai entender. Eu falo que o desmimar, tanto do adulto quanto da criança, ele é um processo. Mas só que, claro, você fazendo isso há anos, né, gente? É uma coisa que você tem que ter paciência com você. Então, talvez o Não fato é de uma hora pra outra. Isso, exatamente. Lá na minha casa, eu tenho uma estratégia porque crianças estão em fase de crescimento, né? Precisam de mais energia. E aí, eu tenho uma estratégia. Minha filha não come pão sempre, mas sempre tem pão na minha casa. E a gente congela o pão. Porque o fato do pão estar ali, né? Na minha frente, me faz ter vontade de comer, porque é uma delícia. E se eu estiver em um momento um pouco complicado, às vezes um período de ansiedade, né? Porque tá muito ligado com as nossas emoções. Muito. Eu vou comer. Sim. É aquela história do, não, hoje eu mereço. Exatamente. Aquele dia difícil, né? Sim. Acontece muito no final do dia. Ah, nossa, o meu dia foi terrível hoje. Eu preciso de um chocolate. O problema é se sentir Né? muito merecedor, né? Muita frequência e Exato. vai acostumando, vai viciando de novo. Né? E não faz bem, não faz Não bem. faz bem. Eu falo que trazer essa autorresponsabilidade, Sim. né? O teu carinho com a tua saúde, porque é uma fatura que vai chegar. Sim. A gente só vai passando, né? Eu falo, o cartão da saúde, esquece que vai chegar. Então, Sim. tem que ter um pouquinho de consciência. Mas, realmente, é uma transição. Os primeiros dias são mais difíceis, a gente passa pelo processo de abstinência, né? Então, mas depois você vai se acostumando. Sim. Mas aí, muitas pessoas precisam de ajuda, né? Não é uma coisa simples, né? Mexe com todo esse fator, como tu falou, de ambiente, todas questões psicológicas, né? É muito amplo o negócio, né? Essa coisa da casa, eu imagino que deve ser de uma dificuldade tremenda, assim, quando somente uma pessoa dentro da família quer fazer a reorganização e os outros... E eu sempre comento isso, esse é um ponto importante. Existe essa rede de apoio? Sim, a decisão de mudança, ela é só nossa, né? Mas existe a influência. O meu ambiente, ele vai estar influenciando diretamente nas minhas escolhas. Isso para tudo, não só para alimentação, né? Então, eu não posso dizer que essa pessoa ela vai ter controle em um momento de fraqueza, talvez emocional, se a mesa dela tá cheia de croissants, bolos de chocolate o dia todo. Então, quando existe essa procura por uma pessoa aí que tá doente, eu sempre peço para essa pessoa não depender do outro para mudar, mas sim, conversar com essa rede de apoio para falar a importância. Talvez aquela coisa assim, de ter a empatia de não deixar ali, para essa pessoa ver. Isso. Só o fato de colocar num pote escuro, fechar, já vai ajudar. Porque o fato de estar vendo o tempo todo, Sim, né? sim. E aí você precisa, sim, dessa rede de apoio. Não para fazer por você, mas para te ajudar no processo. Mas a rede de apoio é importantíssima, né? Independentemente do que se está passando de dificuldade, Sim. tu precisa que as pessoas Pra ao teu qualquer redor mudança, né? Pra tenham qualquer mudança. empatia e Exato. te ajudem nesse Seja, processo. Exatamente. vamos pegar o outro exemplo, que é o do exercício. Para dividir um pouquinho essa carga, né? Não para fazer por você. Mas Isso. se te incentivam, é mais fácil. É. Qualquer Sim. mudança que você precise fazer. Sim. Então, às vezes, você quer, sei lá, iniciar uma caminhada todas as manhãs. Se alguém te apoiar, é mais legal do que se te disserem, não, fica aí mais um pouquinho na cama, Exatamente. deixa amanhã você vai. Vamos amanhã. Experimenta ter um amigo que fica te chamando e te ligando, viu? Tá na hora de ir. Você combinou, você fica com vergonha. Sim. Cria um compromisso. Né? Cria o comprometimento, muitas vezes, o fato de você tentar se comprometer sozinho, né? A gente sabe que é mais difícil. Agora, você paga a academia lá. Você vai ver o valor que você pagou. Funciona super, porque, meu Deus, eu já me comprometi, o meu personal tá lá esperando. Meu Deus, eu não tava com vontade de ir, mas vou, né? E isso acontece com a alimentação também. O fato do início, de você ter alguém, você se comprometer com essa pessoa, né? Não para apresentar um resultado, mas um comprometimento de você entender o processo. Então, a Nutri, ela tem muito isso, né? Então, de trazer esse comprometimento, porque você tá ali, talvez, né, engajado no processo, com alguém te falando, e vamos lá, é assim que se faz. E a pessoa manda foto, né, do prato, é super legal. Acaba criando uma proximidade muito, né, tem bacana.
Não, isso deve ter... E para ti é muito bom, né? Quando acontece essa troca, que é de... a pessoa tá ali comprometida, te mandando fotos e tudo mais, isso também te motiva a dar essa continuidade aí, né? Sim, eu costumo falar que é até, né, clichê, né? Quem vai falar, vai chegar aqui e vai falar que é apaixonado pela profissão. Mas eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Eu acho que, a transformação que acontece na vida da pessoa. Mas quem te acompanha nas redes consegue perceber o quanto tu é apaixonada. Acho que isso fica bem, bem visível, assim. Acho que é muito gratificante, né? Quem tem uma profissão que consegue melhorar a vida dos outros, né? Das outras pessoas. Sim. E nesse caso, acho que vocês dois têm algo em comum, né? Porque você vê o início, você vê o durante e depois você vê também o resultado, como a pessoa tá. Isso é muito legal. Não, tu vê o barco do paciente é impressionante, né? É algo que realmente nos é muito bonito, é algo que nos motiva muito, né? Eu acho que é isso que impulsiona a gente, né? A continuar. Tu poder ver que a pessoa ela chega num estado. Às vezes eu trago essa reflexão para os pacientes, né? Que às vezes a pessoa tá ali, mas eu acho que as coisas não estão boas, assim, eu peço, mas lembra quando tu chegou aqui, né? Lembra o que tu enfrentava quando tu chegou e traça um paralelo com o que tu enfrenta hoje. Como né? você está, né? E a gente se cobra muito, né? Demais. Eu vejo os pacientes, tem muito isso, essa cobrança de eu não estou fazendo o suficiente. E não existe essa perfeição que a gente busca, né? E na alimentação é assim. Eu costumo praticar e pedir para os meus pacientes praticarem 80-20. 80% do seu dia tentando fazer o melhor possível. Sim. E 20% tentando fazer o menos pior. Assim como na vida. Então vai acontecer. Vai acontecer de eu chegar aqui hoje, é um momento diferente, e ter a cuca, que eu adoro, né? Como italiana. Não é uma coisa que eu como sempre. Já faz quase 8 anos que eu faço a low carb. Mas é uma coisa que eu gosto. E hoje é um momento especial que eu vou abrir uma exceção para comer. Não é uma coisa que eu tenho mesmo, sempre. Então, se sentir livre para entender também, se perdoar quando não for do jeito que você gostaria. Sim. Então, é uma coisa que eu trago muito. E aquilo que vocês comentaram, quando você percebeu o clique de que precisava ver esse lado humano, foi exatamente isso. Entender que as pessoas, elas são inteiras, né? Não são só o momento da refeição no dia. Sim, e compreender que o ser humano, ele precisa sim de válvulas de escape, que normalmente está associado à alimentação. Sim, né? Normalmente está ali, assim, nós precisamos de tempos em tempos dessa espécie de catarse aí, né? Que tu e não é errado. Não é. Nós precisamos disso, exatamente, né? De tempos em tempos a gente precisa. É importante, né? Você se sentir feliz, né? Porque você veja, quando você convida alguém para na sua casa, você convida, vem visitar, você vem jantar lá em casa, vem almoçar comigo, não tá no meio ali, no centro. Tudo a ver, a alimentação une as pessoas, né? Eu acho que em qualquer ambiente. Foi o que aconteceu conosco, né? A gente começou na história de se encontrar para tomar café da manhã. E o papo foi fluindo e veio a ideia do podcast. Então, assim, é isso, né? Normalmente os encontros estão associados a algo da alimentação. Com comida. Né? Algo oral. Sim. Eu sempre penso isso, que inclusive no trabalho, né? A alimentação, o lanche que você faz, ele aproxima as pessoas. É uma coisa que eu, inclusive, recomendo, né? Vamos entrar no RH aqui, né? De certa maneira. Sim. Mas no ambiente de trabalho também. Não que não seja uma oportunidade para ter alimentação saudável também, sim, né? A gente pode, né, abrir esse... Mas é um movimento que você faz no sentido de unir as pessoas, de aproximar. Então, e nas famílias, nos grupos de amigos, também tem isso, né? É uma coisa muito presente. E sempre que você está em torno de uma mesa, parece que as pessoas baixam suas armas. Exatamente. Isso é muito legal. Ficam mais tranquilas, assim, mais acessíveis. E as pessoas costumam dividir, né? É muito isso. Se eu vou começar uma dieta, eu não posso mais ter uma vida social, eu não posso mais participar. E é isso que dá errado. Né? A gente tem que tentar achar esse caminho do meio. Eu, enquanto estou, né, num momento afetivo, com uma pessoa que eu gosto, tá tudo bem. Sim. Mas eu não faço isso o dia todo, o tempo todo, a todo momento. Então, em outros momentos, focar no que é importante. Vou ali encontrar meus amigos e tal, a gente tá ali conversando, estão tomando uma cerveja. Não, eu não vou beber. Exato. Pronto, já teve um... Não é um problema, né? Exatamente, não é um problema se você souber encontrar esse equilíbrio. Então, por isso que as pessoas têm muito medo das nutricionistas. Nunca mais vou poder beber, nunca mais... Claro que tem situações específicas, né? É óbvio que onde a gente tem algumas restrições, normalmente em casos de doenças. Isso, né? Mas não é para todos, né? Então, é muito a linha do tempo de cada um. Eu preciso olhar aquilo que é importante naquele momento.
Existe alguma doença que tu percebe como mais difícil de ter um controle? Algo mais complicado de administrar, assim? Em relação à alimentação, eu acho que agora, com essa explosão aí de obesidade, a gente tem muito o diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 2, ele teve na verdade, está sendo uma epidemia, e é muito complexa, porque tem muito a ver com os alimentos digeridos em glicose, e aí a parte farmacológica vem crescendo muito, e a gente esquece de tratar a doença. E a gente começa a olhar para a parte, né? Não que não seja válido e útil, é muito importante, se necessário, medicar, mas a gente consegue encontrar um caminho através da alimentação, e muitos diabéticos tipo 2, né? Vêm até o meu consultório, a gente consegue fazer essa doença entrar em remissão. Sim. Só que é muito complicado, precisa dessa mudança, esse olhar comportamental. Vai precisar de ajuda, e eu acredito que essa é a mais difícil, né? Eu vejo hoje no momento... um crescimento muito grande. É interessante pensar nisso, né? Como isso está sempre muito associado, né? Porque existem muitas doenças que elas são... eu penso assim, o câncer, por exemplo, né? É uma doença que tem aspectos psicológicos sempre, né? Sim. Eu acho que ela sempre tem algo ali que tem uma relação com uma questão psicológica, né? Mas muitas vezes ela está muito associada a uma questão alimentar também. Sim, com de como certeza. que tu vai há muito tempo assim minando o teu corpo com alimentos prejudiciais, certeza, né? Com esses com ultraprocessados, né? Está muito associado, né, Gi? Com certeza, está super associado, né? Esse tipo de doença com a nossa frequência alimentar, desde o início da nossa vida. E Sim. são coisinhas que vão evoluindo com o tempo, né? Que você não é de um dia para o outro, né? Então, é por isso que é tão importante a gente ter essa consciência com as nossas crianças, né? De minimizar, porque a gente não sabe o que tem para esperar lá na frente. Nós somos né? responsáveis pela saúde futura deles. Exatamente. Nós como pais. Exatamente. E aí eu entender que o que eu coloco na mesa pro meu filho, independente de ele gostar ou não, na maioria do tempo, é o que vai moldar essa situação. Isso. Né? Diante dessa epidemia de resistência à insulina, diabetes. Porque se fica muito naquilo que é rápido, né? O miojo que tu comentou antes, né? O miojo é muito utilizado e o miojo é uma bomba, né? Sim, somente química, né? E muita farinha. A gente consegue fazer um episódio só falando mal do miojo. Dá pra fazer. Mas vamos fazer um intervalinho? Vamos. Sim, Beleza. tudo bem. Fizemos um breve intervalo e agora voltamos para a nossa conversa com a Gi. A Gi, que inclusive tá para lançar o seu próprio podcast. Pois é. Voltado provavelmente aos temas com os quais ela trabalha. Sim. Como que é esse projeto, Gi? Conta pra gente. Então, é um projeto que a gente vai conversar com pessoas que tiveram experiências, né? Em relação a transformações na vida com a alimentação, e também trazer convidados especiais que vão falar sobre associação, né? Da mudança, do processo de mudança. Então, trazer profissionais para bater um papo, e é para ser descontraído, assim, que nem tá sendo aqui, conhecer um pouquinho, né? Que legal, das que pessoas. legal. É bem bacana. Tem uma data já, assim, pra... Então, é para ser breve. Acredito que... acho que até o final do mês, pelo que a gente tá tentando, já vai sair o primeiro aí. Ah, que legal, que Uhum. legal. Tá pra sair, então. Tá pra sair. Já tem convidado acertado? Já tem convidados, Quem é? né? Cienara. Vamos antecipar. Vamos já olha falar aí. da Cienara, Vamos antecipar. sim. O cenário que também nós queremos Cienara convidar aqui pro... Cândido. Conhecida, tem. Muito conhecida na região, na cidade, Sim, atleta. Sim, tem uma lista aí. Que legal, que legal. Nós estávamos conversando, né, já, pessoas especiais aí, porque a gente quer conhecer e quer conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? Tá, que legal, que ótimo. Acho que é um formato aí que tá crescendo bastante aí e né, tá vindo pra ficar, né? Sim, tá vindo pra ficar. Bacana. Eu acho que ele é mais confortável para todo mundo que participa, né? Muito Não legal. é tão tenso. A conversa acaba sendo mais real, menos casca, Exatamente. né? Mais verdade das pessoas que participam. Mais miolo, né? Isso, Mais miolo da miolo. coisa. Mais conteúdo, mais recheio, né? Mais Mais recheio das exatamente. pessoas. Fica bacana. Então, eu acho que é um formato que pegou já nacionalmente e que eu acho que vai ganhar muito espaço aqui na região também. Sim. Tu já te sai muito bem nessa parte digital, né, Gisele? Então, eu acho que, construir um podcast e também o curso, né? Sim, o curso. O curso era um sonho. É aquela coisa que a gente falou, né? Como é que eu vou transmitir
aquilo que eu entendo que é importante, que não pode ficar só comigo, que eu posso ajudar outras pessoas. Hoje eu tenho pacientes de fora do Brasil, né, de vários países, então isso é muito legal. E eu penso, como é que eu faço para atingir mais pessoas, né? A gente não consegue dar conta de transmitir da forma correta. E aí, além dos vídeos no Instagram e Facebook, surgiu a ideia do curso, que é o G21. E aí a gente já tem esse primeiro curso lançado e agora a gente já finalizou as gravações do G21 Estratégias Avançadas. Pô, que legal. Então é um curso para realmente a pessoa iniciar o processo de emagrecimento, de mudança, tá bem voltado para o comportamento. Aquela pessoa que não consegue ter resultados e não entende o porquê. A gente traz muito essa parte. O G eu entendi, mas por que o 21? Então, o 21 é porque são 21 dias para você virar a chave para mudar um hábito. Legal. Então, são 21 aulas nessa fase inicial, tá. onde o pacientinho vai acompanhar todos os dias fazer uma aula. São aulas bem legais, bem agradáveis, bem dinâmicas. E aí, para conseguir virar essa chave para começar. Que legal, que então, legal. E como que foi a adesão, assim, nessa primeira... Foi bem foi bacana. Boa? Eu me surpreendi, porque é uma coisa, né? A gente fica... É uma coisa diferente. Eu nunca tinha, né? Feito nada parecido de dar aula e tal, né? A gente acaba se colocando nessa posição. A gente tem que... Eu, né? Tive uma equipe, uma ajuda. Claro. E foi muito bacana, porque a gente fez uma coisa bem... carinhosa, assim, né? Então, para tentar trazer a mesma coisa que eu tento transmitir no consultório. Uma coisa bem... Mas eu acho que isso tá nela, né, Érico? Humana. Sim, não, acho que tá bem... com ela, a gente percebe isso, não, tá bem claro. Tá bem claro que ela consegue transmitir um carinho. Mas foi muito legal, foi bacana, eu fiquei feliz. Foi uma ótima experiência. Inicial, foi. E eu acredito que essa questão dos cursos digitais está crescendo demais e as pessoas estão aderindo muito pela facilidade, né? Exato. E assim, uma curiosidade do curso é que o primeiro, quando eu lancei, ele foi ao vivo, eram aulas ao vivo. Nossa. Então, as pessoas que adquiriram o curso, tinha hora marcada, e a gente conversava naquele horário. Daí a gente gravou, e a ideia inicial era depois gravar outro curso, se esse, mas deu super certo. Daí a gente acabou utilizando este curso, porque ficou muito bacana. E esse já tá pronto? Já tá pronto? Já foi lançado, já tá... Que legal. A gente já tá disponível. Isso, agora a gente tirou ele para voltar com estratégias avançadas. A segunda etapa, né? Que daí a gente deu um upgrade, né? As estratégias avançadas dessa segunda parte que eu acabei de gravar agora, vem junto com esse primeiro, para você conseguir colocar a cereja do bolo, sabe? Então eu consegui emagrecer, eu consegui o resultado que eu queria, eu consegui melhorar a minha vida, entrar em remissão diabetes tipo 2, resistência à insulina, esteatose, triglicerídeo, que tudo isso eu passo no primeiro curso, como fazer. E aí, como é que eu faço para ganhar massa magra, se eu tô fazendo uma atividade física, como é que eu faço para melhorar minha pele, como é que trago a nutrição estética, como é que eu faço para conseguir ter uma boa suplementação, se eu tô, né, buscando, né, aí uma melhora de energia e tudo mais. É uma orientação nesse sentido que seria a manutenção. Que legal. Gi, e para quem, claro que você já é muito conhecida, tem muitos seguidores, mas para quem ainda não te conhece, onde que as pessoas conseguem ter acesso a esse curso? Qual é o caminho? Pelo meu Instagram, né? Gi Nutricionista, GIH Nutricionista. Legal. Então, por lá, tem todas as informações, o caminho, tem certinho os posts. Não, legal, vamos colocar no card aí também, o pessoal, né? Para conhecer o meu trabalho, fico super feliz. Não, legal, ótimo, muito bom. Nos encaminhamos, então, para... Nos encaminhamos para a famosa... Pra bundinha da cuca. Eu nem sei se todas as pessoas que nos assistem sabem o que é a bundinha da cuca, né? Tudo bem, aqui no Sudeste do Paraná, enfim, aonde se come cuca, a gente diz que a última fatia é a bundinha da cuca, né? Exatamente. Então vamos explicar para possíveis desentendidos. Né? Para não ter... um negócio polêmico. Sim. Vamos lá, Luciano, faz a pergunta para ela, então. Eu? Você. Acho que, né... Tá. A gente tava brincando aí, né, que quando a gente tem 17 anos, a gente é uma criaturinha assustada. Sim. Então, Gi, o que você diria para aquela criaturinha assustada, a Gisele de 17 anos de idade? Então, eu estava conversando com vocês, né, sobre isso. Essa pergunta é uma pergunta um pouco assustadora, porque a gente tem tanta coisa para falar, né? Eu queria sentar com essa pessoa e falar tanta coisa, falar, viu, calma, vai dar tudo certo,
né, não assusta tanto, que é possível, que a gente tem muito medo, né, de dar os passos. Eu acredito que, eu diria principalmente para ter coragem, que, né, continuar seguindo a intuição, estudando muito, se possível estudar mais, né? Então, eu acho que isso seria o essencial. E principalmente, pensando na parte afetiva, para essa pessoa aproveitar um pouquinho mais as pessoas, né? As pessoas que estão próximas, porque a nossa vida ela é essa evolução, essa transição de relacionamentos. Sim. E a gente vai deixando para trás relacionamentos importantes com amigos, com pessoas, e a gente sente saudade, e a gente pensa, por que eu não aproveitei um pouquinho mais, né, aquele contato? Então, até pessoas que já se foram, acho que eu diria esse tipo de coisa. E principalmente que, né, tentar trazer para a nossa vida que tá tudo bem ser incompleto, que a beleza da vida é essa, é você realmente buscar todo dia, acordar e ser um pouquinho mais completo diante daquilo que você tá buscando, né? Que é ser feliz, que eu acredito que todo mundo busque isso, a felicidade. E eu acredito que essa dica que tu daria para você mesma, a impressão que dá é que você deu a dica. Porque, né, como você batalhou, como tu foi atrás, tu tem um arco muito bonito, a tua história tem um arco muito bonito, Muito né? obrigada. De conquistas. Obrigado. E, então, assim, é muito legal, né? Que a dica que ela deu, ou daria, né, ela foi eficaz. Mas acho que, sobretudo, ela foi corajosa, né? Muita gente coragem, já nota né? isso no que ela contou, no que a Gi contou da questão do vestibular, aquele disfarce para vir fazer a tatuagem. Sim. Mas ela se mostrou, e é isso, né? Eu tenho a sensação que é como uma obra, a vida é uma obra. Não dá para comparar aí, por exemplo, com fazer uma casa. Poderia ser qualquer outra construção. Exato. Mas ela só acontece se você começa, se você dá os primeiros passos. Sempre Então, vai dar medo, né? seja a faculdade, seja sim. abrir um negócio, enfim, casamento, criar uma família, né, ter filhos. Você precisa dar passos para isso acontecer. Se você ficar só no medo, nunca vai acontecer. E é isso que eu acho que é muito comum aos 17, nessa fase, né, adolescência, 17 anos, juventude. A gente é meio receoso em dar certos passos. Exato. Isso, e é de passos que a vida é construída, né? Justamente. Então, a gente te parabeniza por uma história tão bonita muito e que tem muito para obrigada. acontecer ainda, né? Muito obrigada. Isso aí, muito legal. Bom, então tá bem, né? Encerramos? Ficamos por aí hoje? Vamos para os agradecimentos finais. Vamos. Então, os nossos patrocinadores. Tomara que Dudu Nobre consiga colocá-los agora na tela. Vamos lá. Dudu é contigo. Então temos Merício Distribuidora de Medicamentos, temos a Iraci Cafeteria e temos a Inovata Ambientes. E somos felizes por ter 3 anunciantes, 3 patrocinadores que inspiram confiança, que são referência de qualidade. Exatamente. Agradecemos também Dudu Nobre, né? Nosso ser saído de uma série da Netflix, como constatamos aqui, né? O homem do maxilar bem desenhado ali, né? E do cabelo Jim Morrison, né? Não, o cara ele é um ícone aqui. O cara é um ícone na cidade. Em algum momento vocês vão ter que mostrá-lo. Não, ele aparece. Isso, a ideia é essa, tornar ele famoso, daí né? Depois dar protagonismo para ele. Agradecemos ao café da Sheila aqui, né? O delicioso Ótimo café da cafezinho. Sheila aqui, do Amit. E o que mais? Encerramos agradecendo a Gisele pela Muito obrigado disponibilidade dela. Muito obrigado mesmo, foi um ótimo episódio. Pela presença, né, por todo o conhecimento que ela trouxe, pela simpatia, pela verdade que ela mostrou aqui pra gente, que esse é o nosso objetivo. Isso aí, muito obrigado. Eu fiquei super feliz mesmo com o convite. E espero que a gente possa conversar mais no futuro. Exatamente. Com certeza, com certeza. Já nos conhecemos agora. Eu não conheci o Luciano pessoalmente, já tinha ouvido falar. O Érico, a gente já tinha né, um contato. Então, fiquei muito feliz mesmo. Muito Ótimo. Nós também. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigada, Dudu, também. Valeu, Dudu. Isso aí. Então, tá bom. Então, ficamos por aí hoje, então, né? Fechou. Bundinha da Cuca, encerrando. Encerrando.